Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar na terceira parte da nossa aula sobre extinção da punibilidade? Então vamos lá. Na aula passada falamos que a punição do agente, dele pode se extinguir pela prescrição, decadência ou perempção. Continuando no artigo 107, veremos que também a renúncia do direito de queixa ou perdão aceito nos crimes de ação penal privada também pode extinguir a punibilidade do agente. E o que é a renúncia do direito de queixa? Então, eu tenho o direito de processar alguém que me ofendeu, com uma queixa-crime, com uma ação penal privada, de contratar um advogado e ir lá exercer. Então, imagina alguém que me ofendeu, que praticou contra mim uma injúria. Eu tenho direito a processá-lo, mas eu posso renunciar a esse direito. Eu tenho esse direito, posso falar assim, olha, eu tenho, mas eu não quero exercer. Não quero, porque eu tenho o coração mais elevado, alguma coisa assim, e eu não quero processar essa pessoa. Sobre a renúncia, olha lá o artigo 104 do seu Código Penal. Ele fala assim, ó. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. O que quer dizer isso? A renúncia expressa ou tácita pode acontecer quando eu renuncio formalmente, expressamente ou tacitamente, quer dizer, eu pratico um ato que é incompatível com a minha vontade de processar a pessoa. Tá certo? Então, diz aqui o 104 do Código Penal. O direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Então, se eu renunciei, se eu abrir mão, depois eu não posso querer exercer esse direito de queixa. Tudo bem? E o que é uma renúncia expressa? É fácil de saber. Aquela que é por escrito ou oralmente, ela é expressa. E o que seria uma renúncia tácita? Importa em renúncia tácita ao direito de queixa a prática de um ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu pego o meu ofensor e convido para ser padrinho do meu casamento ou padrinho do meu primeiro filho. Como assim? Esse ato, tão honroso, ele é incompatível com a minha vontade de processar a pessoa. Se eu fizer esse convite, tudo isso depois da ofensa, já acabou o meu direito de processá-lo. De alguma forma eu renunciei, ainda que implicitamente, tacitamente, tudo bem? Ou então eu faço um jantar na minha casa aqui, ó, em homenagem àquela pessoa, aquele meu ofensor, um jantar em homenagem a ele. Isso implica renúncia ao meu direito de processá-lo, porque é incompatível com a minha vontade de processá-lo. Isso é um exemplo de renúncia tácita, ou seja, a prática de um ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Porém, o Código Penal faz a seguinte ressalva. O fato de eu receber a indenização pelo dano causado pelo crime não implica renúncia tácita. Então, vamos supor que fui ofendida e meu ofensor resolveu me indenizar, me deu R$1.000, R$10.000, R$5.000. O fato de eu aceitar essa indenização causada pela ofensa que ele me fez não necessariamente implica a minha renúncia, a minha desistência do direito de processá-lo. Tudo bem? Então, alguns atos implicam renúncia tácita, como esses que eu falei, mas o fato de receber a indenização, o Código Penal ressalva expressamente que isso não implica renúncia tácita. Tranquilo? Uma outra forma também de extinção da punibilidade, além da renúncia ao meu direito de queixa, que pode ser tácita ou expressa, é um ato que eu pratico antes de processá-lo, pode ser que eu venha perdoá-lo pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. O perdão quer dizer o seguinte, eu exerci o meu direito de queixa, mas no curso da minha ação privada, eu resolvi perdoá-lo, tudo bem? Olha o que diz o Código Penal sobre o perdão. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta o prosseguimento da ação. Então, lá, fizeram as fases, o perdão. Mas o perdão da vítima só é válido nos crimes onde se procede mediante queixa, em ação penal privada, como o exemplo que eu dei dos crimes contra a honra. Nos crimes de ação penal pública, incondicionada ou condicionada à representação, por exemplo, num homicídio, numa lesão corporal na Maria da Penha, o perdão da vítima não extingue a punibilidade, tudo bem? Aqui, o perdão do ofendido, o perdão da vítima, extingue só na ação penal privada, que é os crimes que eu preciso de um advogado ou de um defensor para processar meu ofensor. Ele extingue a minha ação. Mas esse perdão, para ele produzir efeitos, ele precisa ser aceito. É preciso que o meu ofensor aceite. Por isso está escrito o perdão aceito. Tudo bem? Se ele aceitou o perdão, tudo certo. Está perdoado. Agora tem uma coisa muito interessante sobre o perdão que eu gostaria de chamar a atenção.
Presta atenção se você entende, senão volta esse vídeo até entender ou venha para a aula e a gente fala ao vivo sobre isso. Olha o perdão. Que o Código Penal fala, o perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Então, o perdão pode ser concedido expressamente, formalmente, dentro do processo, fora do processo, ou tacitamente, mediante, você já sabe, a prática de um ato incompatível com a vontade de processar. O perdão, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Quem são os querelados numa queixa-crime? Nesse tipo de ação, querelante é quem ingressa com a queixa-crime, que é a vítima, o ofendido. Querelado são os ofensores, quem me ofendeu. Então, se eu conceder o perdão a qualquer dos querelados, a todos aproveitam. Imagine assim, a seguinte situação. 3 pessoas me ofenderam, tudo bem? Imagine 3 alunos ofenderam um professor. Se eu perdoar um deles, porque é o meu aluno preferido, é o que eu tenho mais afinidade, alguma coisa, o perdão concedido a ele se estende a todos os outros querelados, a todos os outros que me ofenderam. Eu não posso perdoar apenas um. Ou eu perdoo todos ou eu não perdoo nenhum. O processo penal não pode ser um instrumento de vingança, onde eu escolho quem eu queira processar. Eu quero perdoar esses, outros 2 eu quero prosseguir. Não posso. O perdão concedido a um dos querelados se estende a todos. Tudo bem? Essa é a primeira parte. E aí, fica todo mundo que me ofendeu, feliz, porque eu perdoei um deles, o perdão vai se estender a todos. A segunda parte sobre o perdão. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Imagina que a ofensa que foi produzida não foi só contra mim, não. Foi contra mim e outros colegas e outros alunos. Então, ofenderam a professora e mais 2 alunos. Nós fomos ofendidos. Eu, professora, resolvi falar assim, não quero ingressar com a queixa-crime, não quero mexer com isso é uma bobagem, já superei. E aí eu não ingresso, eu perdoei quem me ofendeu. Mas os meus outros 2 colegas ofendidos, os outros 2 alunos, falam assim, não, eu faço questão de exercer o meu direito, afinal de contas eu sou um estudante de direito, quero praticar e vou começar exercendo a minha queixa-crime. Olha o que diz o Código. Se concedido por um dos ofendidos, no meu caso eu, que fui uma pessoa ofendida, se eu perdoar, não prejudica o direito dos outros. Então, não prejudica o direito dos outros 2 ofendidos de processarem quem ofendeu. Tudo bem? Desde que processem todos os ofensores. Não pode escolher a quem processar, lembra? Mas então, no caso de serem várias vítimas, se uma perdoar, as outras não estão obrigadas a perdoar. Elas podem prosseguir com o seu direito. Então, o perdão concedido por um dos ofendidos não prejudica o direito dos outros. Então, olha aqui, eu superei, fiquei numa boa, resolvi perdoar. Os outros ainda estão magoados. Eles podem ingressar com a sua queixa-crime. O meu perdão não prejudica os demais. Tudo bem? E ainda a última causa. Se o querelado recusa, ou seja, a pessoa que está sendo processada recusar o perdão, ele não produz efeito. O perdão da vítima, para produzir efeitos, ele precisa ser aceito pelo ofensor, tudo bem? O ofensor pode falar assim, não quero que você me perdoe em nada não. Por quê? Porque você não tem nada que me perdoar, eu estava certo. Vá até o fim com a sua queixa-crime que eu quero provar a minha inocência. Então, é preciso perdão para produzir efeitos, que ele seja aceito pelo ofensor. Se ele recusar, se o querelado, o ofensor recusar, ele não produz efeitos. Tudo bem? Então, é muito importante saber essas 3 hipóteses aí do perdão. Então, o que é o perdão tácito? Já vimos, igual falamos da renúncia, né? Perdão tácito é o que resulta da prática de um ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Imagina se eu dou flores a quem me ofendeu. Eu estou perdoando tacitamente, então não posso processar depois de ter feito esse ato, né? E não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Quer dizer o seguinte, imagina, a pessoa me ofendeu, ele é processado, julgado, pode ser condenado ou pode ser absolvido. Depois dessa sentença condenando, eu quero perdoá-lo? Não faz sentido. E depois dessa sentença absolvendo, eu quero perdoá-lo? Não faz sentido. Então, perdão, se eu quiser exercer o meu perdão, é no decorrer da ação penal.
ou enquanto tiver pendente um recurso. Depois de transitar em julgado essa minha ação, né, essa minha sentença que o condenou, não posso perdoar, não faz mais sentido. Então, antes de ingressar com a ação, eu renuncio àquele meu direito da ação. E depois de ingressar, eu posso perdoar, mas é até o trânsito em julgado da sentença condenatória, porque não faz sentido eu perdoar alguém depois que ele já foi condenado definitivamente pela ofensa que me fez. Tudo bem? Então, pessoal, é isso o que tínhamos a falar sobre renúncia e perdão. Para esse vídeo não ficar muito longo, na próxima aula nós passaremos pela retratação e pelo perdão judicial, que, como o nome diz, esse perdão, o perdão do inciso 9 é o juiz que concede, não é o ofendido. Tudo bem? Até lá. Um abraço.